Olá, um ótimo dia para você, seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal, mais uma vez Edmilson Santos, para trazer mais um podcast para você hoje falando sobre fé. E a gente vai começar a trazer algumas mensagens que vai destacar justamente a respeito de assuntos que tem a ver diretamente com a sua caminhada na fé, né? Então, vamos falar hoje justamente sobre fé. Fé, o firme fundamento. Eu quero desde já informá-los que eu estou na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo, mas eu quero que você, como sempre, foque na mensagem, porque eu tenho plena convicção que o Senhor vai falar ao seu coração, tá certo? Eu quero também agradecer àqueles irmãos que sempre oram por nós. Muitíssimo obrigado, fico muito feliz por saber que tem pessoas que apresentam a nossa vida em oração. Eu quero também pedir para você deixar o seu like nesse conteúdo, porque todas as vezes que você deixa o seu like, você abençoa essa mensagem, fazendo com que ela chegue a mais pessoas. E deixe seu comentário também, fala o que você aprendeu. É importante a sua opinião, a sua participação. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para você também ser notificado, né? Ativa o sininho aí e você vai estar recebendo a atualização das mensagens que a gente vai trazendo, os podcasts, vídeos, estudos, você vai ficando por dentro. Queridos irmãos, quero hoje falar sobre fé, o firme fundamento. Eu quero usar o texto aqui da versão Almeida Revista e Corrigida e quero aqui destacar capítulo 11, versículo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Alguns não acreditam na autoria do apóstolo Paulo, né? Mas percebemos as características, né, da escrita na carta aos Hebreus como sendo do apóstolo Paulo. E eu quero aqui falar para vocês hoje sobre esse texto. Então, prepare o seu coração, porque nós vamos aprender juntos. Amém? O texto diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, eu quero dar um exemplo para você se inserir nessa mensagem de hoje. E esse texto da versão Almeida Revista e Corrigida é muito pertinente para a gente fazer, para dar esse exemplo aqui, fazer esse exemplo para que de uma forma clara você entenda. E imaginando que você está construindo uma casa, uma bela casa, já estou profetizando, e você ali lança os fundamentos. Você vai perceber que os fundamentos é a parte mais importante, porque vai suportar toda a estrutura daquela casa, né? Ao longo de toda a existência, né, daquela estrutura. E o fundamento é a parte principal. E quando você lança os fundamentos, que você constrói ali o alicerce sobre aqueles fundamentos, depois as paredes, vai erguendo a sua construção, encerra, chega na parte do acabamento, depois você vai lá para fazer a inauguração, vê aquela bela casa, já não vem mais na sua memória a imagem dos fundamentos, mas eles foram muito importantes para você erguer toda aquela estrutura. Ou seja, a fé, ela é mais ou menos assim, como os fundamentos de uma casa. No começo, você aprende, busca na palavra de Deus conhecimento,
estuda, porque toda a sua vida espiritual, toda a sua caminhada vai depender do fundamento chamado fé. É justamente a fé que vai te alicerçar nas tempestades da vida, que vai te ajudar a vencer o medo, as preocupações, as angústias. E nós estamos vivendo em um tempo de crises, de guerra, tantas notícias ruins, notícias negativas, e você precisa ter a sua vida alicerçada na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer também que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se tem uma forma eficiente para você fortalecer a sua fé, é justamente meditando na palavra de Deus. Todas as vezes que você faz estudos, que você medita, pega um versículo ali, vai degustando, vai aprendendo, vai anotando, ali você está alimentando a sua fé, fortalecendo a sua vida espiritual para as tempestades da vida, porque todos nós passamos por tempestades, E quando você tem uma fé bem desenvolvida, trabalhada na palavra de Deus, alicerçada na palavra de Deus, com uma vida de oração, jejum, ou seja, quando você pratica a vida espiritual, você está mais habilitado para vencer as tempestades que porventura vão bater contra você. E para você ter um exemplo claro do que eu estou dizendo, nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 8, e o versículo de número 18. Você que tem a sua Bíblia, nós vamos falar daquela passagem quando Jesus acalma ou apazigua a tempestade. E o texto vai dizer assim, estou lendo na uma versão muito rara, que não se tem mais hoje, Almeida Revista Atualizada, do ano de 1956. Irmã Edmilson, como é que você consegue, na realidade 1959, como é que você consegue essas versões antigas? É porque eu tenho um aplicativo aqui no meu computador e tem algumas outras versões mais que não estão mais em uso hoje, traduções mais antigas, e é bom porque você pega uma escrita bem dentro do original, mas voltando aqui para o texto, vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 8, versículo 18, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Olha que coisa, hein? Então ele entrou no barco com seus discípulos, e eles são surpreendidos com essa tempestade no meio do caminho. E os discípulos, pois se aproximando-se, o despertaram, ou seja, chegando a Jesus, vendo que a situação deles estava delicada devido à tempestade, dizendo, salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Aí o versículo 26 vai dizer, e ele lhes respondeu, por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, aqui nós vemos um exemplo claro
de como a fé faz a diferença. Falei para você o seguinte, que quanto mais você alimenta-se da palavra de Deus, quanto mais você se alimenta de Cristo, mais você está preparado para as tempestades da vida. E nós vemos o exemplo claro nesse texto. Então, Jesus deu exemplo. Por que temeis, homens de pequena fé? Ou homens de pouca fé? Você tem que entender o seguinte. Você tem autoridade no nome de Jesus, por meio da palavra, para repreender qualquer situação que está te causando medo. Só que a insegurança, porque a falta de conhecimento na palavra de Deus gera insegurança, gera medo. E esse medo é muito ruim, principalmente nas horas difíceis da vida. Nos momentos difíceis da vida, tem pessoas que ficam paralisadas, elas não conseguem reagir, elas não conseguem tomar uma ação. E isso acontece pela ausência de uma vida de oração. Eu estou falando isso no meio cristão, tá? Pela ausência de uma leitura bíblica. E não vou nem mencionar aqui uma vida de consagração, Porque hoje que nós vemos as pessoas que só pegam a palavra de Deus, a Bíblia, quando vai para o culto. Ou seja, só lembram de ler, de meditar na palavra de Deus quando estão no culto. Eu digo nem meditar, de ouvir a pregação. Isso ajuda? Óbvio, é importante você estar ouvindo a palavra, mas o relacionamento com Deus é que faz com que a sua fé se desenvolva. Ou seja, é quando você faz as suas orações, é quando você medita, faz seus estudos, é isso que produz um relacionamento, uma intimidade com Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece o poder de Deus, mais você experimenta do poder de Deus. E quando vêm as tempestades, você não precisa ficar desesperado, Eles tinham Jesus no barco para poder chamar ali e pedir socorro. Mas vai ter momentos na nossa vida que nós precisamos usar a fé. E uma pessoa que não está acostumada a usar a fé, ele não sabe o que fazer. Talvez você está passando por problemas financeiros, problemas no casamento, problemas na saúde, e essa palavra está abrindo o seu entendimento. Ou seja, você tem que aprender a alimentar a sua fé por meio da palavra de Deus. A fé você desenvolve ela. Você começa ali quando você levanta a sua mão, aceita a Cristo, começa a caminhar, começa a aprender a respeito de Jesus, porque você se converteu, é um recém-convertido, mas essa fé ela é desenvolvida. Agora, tem pessoas que têm muitos anos na igreja e não desenvolveu ou não desenvolve essa fé, por quê? Porque não busca. Porque não tem interesse em meditar, de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. E eu digo o seguinte, meditar na palavra de Deus, oração, jejum, essas três coisas elas caminham juntas. E você pode perceber que quando a gente passa por aperto, é porque uma dessas áreas da nossa vida não está bem. Ou quando a gente se desespera diante de uma adversidade, é porque alguma dessas três áreas, ou vida de consagração, de oração e de leitura da palavra de Deus, não está equilibrada, não está em ordem, e você reflete diante das dificuldades. A importância de se meditar na palavra de Deus é justamente para você receber uma direção do Senhor. Uma direção do Senhor naquilo que você vai fazer. E isso é muito importante. Porque se você não meditar, se você não desenvolver essa vida de oração, todos os dias, diante das pressões, diante dos problemas, você vai sucumbir.
E aí eu te falo, não importa em que situação você se encontre, se você decidir hoje buscar a face de Deus, orar, meditar, você vai se fortalecer espiritualmente, e esse problema que você acha que ele é impossível de se resolver, você vai vencê-lo. Porque você vai aprender através da leitura bíblica, do estudo bíblico, né, da oração, você vai perceber o quanto o seu Deus é grande, o quanto Jesus é poderoso, o quanto Ele está pronto para te ajudar a vencer essa adversidade. Amém? Então, hoje nós estamos partindo para essa primeira parte do podcast, falando sobre a fé, o firme fundamento, e eu estou dando um exemplo simples para você, para que você possa entender e aplicar de imediato na sua vida espiritual. Não deixe para depois, né? Não fale assim, amanhã, irmã Edmilson, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Não, comece hoje. Comece depois que você terminar de ouvir esse podcast, né? Eu estou tão habituado a meditar que eu não consigo ficar sem fazer os meus estudos, né? E pelo canal aqui você percebe. Então é muito bom, porque tem situações na nossa vida que o maior erro é você confiar no seu entendimento, né? Ou a própria palavra vai te ensinar a você não confiar no seu entendimento, né? Não se apoiar naquilo que você sabe. Isso é um grande perigo, grande perigo. Às vezes você se apega em experiências passadas para tentar resolver uma situação. Em alguns casos ajuda, a experiência ajuda, mas na maior parte você precisa buscar em Deus uma revelação por meio da leitura da palavra, né? Que você vai meditando, o Senhor se revela a você por meio das Escrituras, Ele dá a você o entendimento de como lidar com aquela situação, você vai para a oração, o Senhor também vai trazer na sua mente o que você deve fazer e você consegue vencer aquela dificuldade. Mas a questão é que nós estamos vivendo um tempo onde os cristãos não valorizam mais a vida de oração, a vida de estudo bíblico, né? É só você ver o culto de ensino da sua igreja, como é que está, né? A reunião de oração da sua igreja. Então, por ali você vai tirar uma base, se os irmãos realmente estão se dedicando, né, tanto na oração quanto no estudo bíblico. Então, meus queridos, eu queria compartilhar esse podcast com vocês. Não quero mais me estender nessa mensagem, porque nós vamos trazer outros estudos aqui sobre fé, mas eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Eu quero convidar você a estar orando neste momento comigo. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos te louvar por essa palavra, por esta mensagem. Obrigado pelo Senhor ter falado conosco através deste estudo, que o Senhor venha preparar o nosso coração para crescer na graça e no conhecimento de Deus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Teu Espírito possa nos capacitar a aprender mais sobre Jesus Cristo, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé a cada dia e que nós possamos crescer em conhecimento da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Compartilhe esse podcast para você abençoar alguém da sua família ou algum amigo. Deus te abençoe e até o próximo podcast.